Olá, terceiro ano, bem-vindos. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o Barroco brasileiro, parte número 2. Nós vamos conhecer um pouco da vida e obra de Aleijadinho e do mestre Ataíde, e ambos artistas do Barroco brasileiro. Então a gente vai ver mais ou menos, pessoal, um pedacinho muito pequeno de história, só lembrando vocês de um detalhe bem importante. Como eles estão no Brasil colônia, e eles são pessoas assim que eles não tinham assim, um status social muito grande dentro daquele ambiente colonial, então nós não temos as biografias muito sólidas deles. Então, por exemplo, Aleijadinho, o que eu vou trazer de informações para vocês foi escrito 44 anos depois da morte dele. Então nós temos pequenos relatos de testemunhas que conviveram com pessoas próximas a eles ou pessoas que viveram com ele mesmo. Então é muito pouca coisa, então eu vou tentar passar o máximo possível que puder para vocês, ok? Então vamos fazer duas perguntinhas, pessoal, só para a gente tentar ter o foco na aula, para a gente entrar mais com uma visão mais apurada. Primeira pergunta. Um escultor pode esculpir mesmo sem o movimento das suas mãos? Vocês acham que um escultor ele pode esculpir sem usar suas mãos? E pode utilizar, de repente, instrumentos amarrados nas mãos? Será que consegue fazer isso? E outra coisa. Um pintor consegue colocar o céu dentro de uma igreja fechada? Vocês acham que, de repente, uma pessoa pode ser tão boa na pintura que ele pode pegar, por exemplo, eu tenho aqui em cima um teto normal. Será que eu consigo fazer uma pintura que, olhando esse teto achatado, eu consigo enxergar lá no alto, lá no céu, como se fosse uma ilusão de ótica? Será que alguém consegue fazer isso? Essa aula vai responder. Então, primeiramente, vamos tentar lembrar do que a gente viu nas aulas passadas para recapitular como é que era o Brasil dessa época. Então nós temos uma arte barroca que chega ao Brasil com os clérigos portugueses no intuito de ser uma ferramenta de catequização, ou seja, os portugueses falavam assim que o Brasil era um país sem lei, sem Deus e sem rei, então tinha que colocar toda essa cultura dentro do país Brasil, vamos colocar dessa forma, então eles queriam que todos ficassem católicos, então eles tinham que trazer a arte como instrumento de catequização. Então o auge do século XVIII até mais ou menos o século XIX, e nós tivemos o auge do Barroco, ou seja, o Barroco brasileiro começou a ganhar aquela incorporação, tanto é que Minas se tornou um grande centro do Barroco brasileiro, e nós temos o uso do ouro e da cana-de-açúcar como financiadores da obra de arte, ou seja, o ciclo da cana-de-açúcar mais Nordeste, ciclo do ouro mais o Sul, os grandes financiadores trouxeram dinheiro para o Brasil e fizeram com que a arte fosse investida. E nós temos o uso extremo do entalhamento, cores e pompa, construção de relevos de madeira, revestimento de ouro, tendo escultura e pintura mescladas à arquitetura. Então nós temos toda essa pompa, dessa grandiosidade, e uma coisa interessante que, aqui no Brasil, foi um dos únicos lugares no mundo que o Barroco ficou, claro que, abraçado com o Rococó. Lembrando que Barroco é o Barroco dentro da Itália, e quando o Barroco é levado lá para a França, ele perde um pouco aquele senso religioso e se torna um Barroco francês. E esse Barroco francês vai usar muitas curvas, por isso que Barroco vem da palavra rocaille, que significa concha. Então, o Rococó significa o uso de muitas voltinhas, volutas, conchas, coisas assim, que é essa coisa da exuberância, da grandiosidade. Então, isso que vai ter muito no Brasil. Tanto é que nós temos uma arquitetura que ela é barroca, Rococó, aqui no Brasil. Então nós temos Antônio Francisco de Lisboa, também conhecido como Mestre Aleijadinho, foi um escultor, entalhador e arquiteto, um ícone do barroco mineiro, reconhecido pelas esculturas de pedra, sabão e madeira, entalhes em altares e igrejas, filho do mestre carpinteiro e arquiteto português e de uma escrava. Aprendeu a escrever com os padres, já a escultura, entalhe e arquitetura aprendeu com o pai, numa oficina movimentada lá em Vila Rica. Então nós temos Vila Rica, que era um centro que começou a ser muito movimentado por causa da extração de ouro. Então ali se tornou um grande centro comercial, e nesse caso o pai dele acabou vindo lá de Portugal aqui para Vila Rica, no caso atual Ouro Preto, e começou a trabalhar exatamente como mestre de obras. Era mestre de obra entalhador, era carpinteiro, então ele tinha todos os ofícios na mão. E o Antônio Lisboa, que ele recebeu o apelido Aleijadinho, infelizmente graças à doença que ele teve quando ele tinha mais ou menos 40 anos de idade, ele estava dentro da oficina do pai. Ele é um filho fora do casamento. Mesmo assim, ele tinha essa convivência com o pai e ele aprendeu tudo com o pai, porque ele já tinha essa grande assim, queda para a arte e tinha grande facilidade e tinha um dom já natural. Então ele começou a aprender com o pai e se tornou um grande escultor. Ele se tornou inclusive um grande arquiteto. Então nós temos, dentro desse barroco brasileiro, o mestre Aleijadinho sofreu preconceito por parte dos religiosos e nobres, e muitos dos seus trabalhos não puderam ser assinados por essa condição. Então o que acontece? Até mesmo os religiosos, e vamos colocar a aristocracia portuguesa, que eles tinham aquela coisa assim, não vamos se miscigenar com esse povo, nós somos portugueses, vamos manter a nossa herança cultural, vamos manter a nossa
pele europeia, não vamos se misturar com esse povo. E daí, claro, que o Brasil era diferente. O Brasil, nós somos miscigenados, nós somos índios, nós somos negros, todos nós. Então isso é o natural do Brasil. Só que daí o que acontece? Eles tinham, na verdade, os portugueses tinham preconceito com os brasileiros de verdade. E daí tanto que o Aleijadinho, ele não podia assinar muitas obras. Tanto é que hoje em dia nós temos muitas obras Aleijadinhos não assinadas, que nós temos por aproximação. Nós vemos um estilo parecido e nós associamos a ele. E isso ele teve esse preconceito, tanto ele não era nem considerado artista, ele era considerado mero artesão. Artesão é aquela pessoa que é paga para reproduzir uma coisa várias vezes. Então ele era considerado um artista de menos valor, de certa forma. Então Minas já liderava um movimento artístico colonial no Brasil, Aleijadinho já alcançava sua fama, mas nesse período, infelizmente, também veio a doença. Para continuar seu ofício, ele tinha o cinzel e o martelo amarrados com tiras de couro em suas mãos deformadas. Ou seja, ele já estava no auge, ele era um cara que gostava de uma mesa, ele gastava muito dinheiro de certa forma, ele gostava de ter uma vida boa. Aí de repente veio a doença. Essa doença ninguém sabe dizer se foi lepra ou foi sífilis. Eu sei que foi uma doença que deformou ele. Então ele teve uma deformidade no rosto, deformidade nas mãos, ele perdeu vários dedos, perdeu todos os dedos dos pés. E chegou um momento da vida dele que ele não conseguia mais andar de pé, ele tinha que andar de joelhos e ele não tinha mais os dedos, ele tinha somente indicador e polegar, então ele tinha que ter os cinzéis e os martelos amarrados nos seus braços para poder fazer a escultura dele. Então ele sofreu muito, 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 muito com isso, mas ele continuou trabalhando até com uma certa idade. Ele foi sexagenário, ou seja, ele passou de 60 anos de idade e continuava trabalhando até o falecimento dele. Infelizmente, ele acabou morrendo na pobreza e esquecido por todo o Brasil. Ele foi só lembrado um tempo depois, 40 anos depois, que ele foi lembrado como um grande artista do barroco brasileiro. Então nós temos aqui as obras dele, né? Nós temos aqui a Última Ceia na igreja de Matozinhos, um trabalho de madeira bem grande. Lembrando que esse trabalho de pintura foi feito pelo mestre Ataíde, que esse trabalho de pintura por fora de escultura é chamado de encarnação, ou seja, um pintor vinha e pintava essa parte de fora. E esse é um dos trabalhos bem emblemáticos, trabalho feito sobre madeira, feito pelo Aleijadinho. E nós temos os grandes profetas, 12 profetas, Abacuque, Baruque e Jonas são 3 deles, feito em pedra-sabão. Pedra-sabão é uma pedra que aguenta alta temperatura, pode ficar no ambiente externo, é uma pedra com mais facilidade de fazer escultura, e está lá na igreja de Matozinhos também, foi um dos últimos trabalhos do Aleijadinho, ele já estava com 67 anos de idade, ele levou 5 anos para terminar esse trabalho. E vou fazer uma perguntinha, pessoal, só para fixar o que a gente viu até agora. Primeira pergunta: qual a técnica mais utilizada por Aleijadinho e Francisco Lisboa? Qual a técnica mais utilizada por Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho? Qual técnica? Acabei de falar para vocês. Escreve para mim, fico aguardando. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Beleza, manda para mim. Então nós temos agora a segunda figura do arte colonial brasileira e vamos colocar ele como pintor, grande pintor. Então nós temos, dessa época colonial, nós temos ele, o mestre Ataíde, e logo depois, com a abertura do país, que eu já falei para vocês, que Dom Pedro II. Dom Pedro I tinha medo que o pessoal entrasse do Brasil, mandasse segredos lá para fora, então ele deixava o país fechado, só podia entrar português, outros estrangeiros não entravam no Brasil. E depois, com Dom Pedro II no poder, Dom Pedro abriu o Brasil, veio a missão francesa e começou a ensinar arte profissional aqui no Brasil. Daí com essa arte profissional, que era uma arte neoclássica, desculpa, daí já temos a proporção, nós temos luz e sombra e fumato, muito mais técnicos, então temos uma arte com maior, vamos colocar assim, com maior veracidade. Daí nós temos Almeida Júnior, nós temos Victor Meirelles e vários outros grandes artistas, né? Mas voltando aqui no Brasil colonial, nós temos a referência a Manuel da Costa Ataíde, também conhecido como Mestre Ataíde. Ele foi o principal pintor da arte colonial brasileira, foi militar, filho de português, dividia seu tempo livre com a pintura, seguia as gravuras religiosas da igreja, mas também se inspirava nas gravuras, reproduções de Jean-Louis Danani e Francisco Bartolozzi, que era... Os dois são neoclássicos, mas o Bartolozzi ele gostava muito do barroco, então ele trazia muita coisa do passado na pintura deles. Lembrando que então o Ataíde ele era militar, então como militar tinha que se deslocar muito pelo Brasil. Lembrando que o Aleijadinho também tinha servido ao exército na Corporação dos Pardos, e ele serviu um tempo no exército, mas depois que ele saiu, ele voltou a ser artista, mas o Ataíde ele ficou na vida militar sempre. Então ele tinha que dividir seu tempo livre com o trabalho no exército e o trabalho dentro da pintura. E com isso, ele era uma pessoa que tinha um pouquinho mais de acesso a alguma coisa de fora. Então, diferente dos outros que estavam aqui no Brasil, ele tinha acesso a várias gravuras. Claro que os religiosos tinham umas gravuras padrões, que era o modelo gótico, e depois o modelo, vamos colocar aquele modelo lá do Renascimento do Norte, que eu falei que Portugal, ele não pegava o Renascimento italiano, mas pegou o Renascimento lá, vamos colocar o Renascimento nórdico, né, que são os pintores flamengos, essa referência que ele tinha aqui. Então ele pegava as reproduções dos padres, mas pegava reproduções de outros pintores, os pintores mais modernos, que estavam acontecendo naquele momento, né. Então ele tinha esse acesso e com isso ele tinha um estilo um pouquinho diferenciado dos outros pintores. Então nós temos também, além da pintura, ele também fazia o douramento, que é essa parte de trazer o dourado por fora das esculturas. Fazia a encarnação, ele fez trabalhos em algumas obras do Aleijadinho, e também temos ele como destaque a produção de tetos infinitos. Então ele trabalhava muito com essa ilusão de ótica, ele era muito bom na questão de volume, luz e sombra. Produzir figuras angelicais virgens e santos com mestiços, algo contra as regras, ou seja, dentro das pinturas do Ataíde, você via o pessoal do povo. O Aleijadinho também tinha mania nisso. O Aleijadinho conta a história que quando alguém maltratava o Aleijadinho, e quando era uma figura religiosa má, ele colocava a pessoa lá, ele colocava o rosto, daí a pessoa chegava na igreja e falava, pô, esse cara parece meu filho. Daí ele falava, não, que nada, eu só faço esculturas normais. Então ele falava e fazia isso como protesto. E o Ataíde, ele colocava as pessoas comuns. Então tinha o filho do padeiro, ele colocava na pintura, o filho do carpinteiro, ele colocava na pintura. Então ele colocava aqueles rostos que ele via no dia a dia, uma coisa impensada. Então ele colocava o Brasil dentro da pintura. Por isso que a pintura dele é uma pintura totalmente brasileira. Ele fazia parte da escola mariana dos pintores que se destacavam na época, ou seja, nós tínhamos uma gama de pintores que se destacavam e o Ataíde era um deles e ele era o principal, na minha opinião. Então nós temos aqui algumas pinturas do Ataíde, Ascensão de Cristo, Matriz Santo Antônio e Santa Bárbara. A gente via que esses pintores não tinham a questão de proporção humana muito acertada, então era uma coisa meio na inspiração, eles não tinham regras, mas eles tinham grande facilidade na questão de luz e sombra, então ele tinha um grande destaque nessa questão de volume, desse falso 3D dentro da pintura. E nós temos daqui a Última Ceia, Escola de Carcaça de Santa Bárbara, uma das últimas pinturas do Ataíde. A gente vê bem característica barroca, que é exatamente essa coisa de vários movimentos dentro de uma própria pintura. Então esses vários movimentos são várias cenas acontecendo ao mesmo tempo, é como se fosse um teatro. Essa é uma característica bem forte dentro da pintura. E nós temos a Ascensão Nossa Senhora, a Igreja de São Francisco de Ouro Preto. Isso é bem importante, que aqui você vê claramente o que ele fazia. Eu até fiz um closezinho aqui. Por exemplo, essas colunas aqui na lateral aqui da pintura, essa coluna aqui ela vai até aqui. Daqui em diante, esse pedaço de coluna é uma coluna pintada, ou seja, ele pegava as colunas da igreja, ele pintava, continuava a fazer a coluna até em cima com ilusão de ótica. A pessoa olha lá de baixo, acha que é uma coluna de verdade, mas na verdade é só uma pintura em 2D, mas dá essa impressão de 3D. E esse teto, que pode ser um teto meio achatado, ele faz uma ilusão de ótica tão grande que você olha para cima e se parece que tem um céu aberto. Então ele faz essa ilusão usando essa impressão 3D dessas pinturas que dão essa grandiosidade dentro das igrejas. E essa é a grande tática que ele utilizava dentro da sua pintura. Certo? Vamos encerrar com uma segunda pergunta?
Cita algum aspecto técnico que se destacava na pintura do mestre Ataíde. Acabei de falar um. Então escreve para mim com suas palavras o que ele usava de aspecto técnico para dar uma grande diferencial na sua pintura. Escreve para mim, estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Beleza, manda para mim, tá ok? O que a gente viu nessa aula, pessoal? Nós vimos brevemente a vida e obra de Aleijadinho no mestre Ataíde. Percebemos como eles introduziram os detalhes brasileiros na arte europeia, fazendo-se se tornar brasileira. Veja bem, nós estamos agora numa época colonial portuguesa, que claro, que o pessoal tinha um pouco de preconceito. Eles vinham da Europa, então é um país primeiro mundo, eles estavam aqui no Brasil. Para eles, os brasileiros eram pessoas muito comuns para os padrões deles, né? Então o que acontece? O Aleijadinho, ele nasceu escravo, ele foi forreado, ou seja, ele foi liberto já no nascimento, então ele se tornou um cidadão livre, e cidadão livre ele teve o prazer de ficar com o pai dele, no qual ele aprendeu o ofício dele, se destacou, mas mesmo assim, por ser meio negro, meio português, ele recebia grande preconceito, então ele era considerado artesão, um artista menor, então muitas obras ele não podia assinar, ele tinha preconceito não só dos nobres, mas da própria igreja que o contratava tinha esse preconceito. Ele foi deixado meio de lado. Ele era uma pessoa que aos 40 anos de idade, infelizmente, ele teve essa doença, que ninguém sabe qual certo que é. Aí ele acabou perdendo dedos dos pés das mãos, então ele teve essa grande dificuldade. E ele mesmo assim ele continuou trabalhando até o final da vida, mas infelizmente ele morreu na pobreza e abandonado e foi reconhecido como um grande ícone. Ele se torna referencial mundial do barroco brasileiro até hoje. Ele é conhecido internacionalmente e só teve reconhecimento muito depois da morte dele. Então, isso é uma coisa muito triste para a gente contar isso no Brasil. E nós temos Mestre Ataíde. Mestre Ataíde já era militar, uma posição um pouquinho melhorzinha, assim, vamos falar financeiramente, né? Então ele dividia a sua vida entre militar e a vida de pintor. Ele tinha inspiração lá do neoclássico europeu, além de ter inspiração também na igreja, mas então ele trazia alguma coisinha a mais dentro da sua pintura. Ele fez parte do círculo mariano, ou seja, aqueles grandes pintores lá, ele era um grande destaque. Então ele fazia essa pintura de qualidade, tinha alguns probleminhas com proporção humana, porque, como eu falei, a missão francesa vai vir só no século XVIII e XIX, então até aquele momento não tinha um ensinamento de arte profissional no Brasil, mas era uma arte, vamos colocar aqui, uma arte feita pelas pessoas aqui mesmo no Brasil, então elas se auto-ensinavam, que quem trouxe a arte foi os próprios clérigos, mas ele se destacou muito da ilusão de ótica, ele fazia aqueles tetos infinitos maravilhosos e ele colocava uma grande diferencial, ele colocava também as figurinhas que tinham no Brasil, então a figura das pessoas do povo ele colocava dentro de sua arte, muito parecido com o Caravaggio que ele fazia lá no Barroco Europeu, ele fazia aqui no Brasil, o Ataíde fazendo isso, colocando rostos comuns e deu uma cara de uma arte colonial brasileira mesmo, certo pessoal? Nessa aula nós falamos sobre o Barroco Brasileiro, parte número 2. Espero que tenha sido bastante proveitosa e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.